Deixa eu conversar com um amigo querido, deputado federal do PP do Espírito Santo, o nome dele é Evair de Mello. Evair eu sigo nas redes sociais e ontem conversávamos sobre a inércia do governo Lula. Evair, bom dia, seja bem-vindo. Evair, dia 1º está chegando e o Lula agora quer saber se o Trump vai atendê-lo ou não, se vai desligar na cara ou não, se vai conversar ou não. É assim que a gente vai resolver essa questão do tarifaço, da taxação que chega por aí, Evair? Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes da nossa Auriverde. É lamentável saber que o nosso país está entregue na mão de tanta incompetência. O governo Lula, junto com o Geraldo Alckmin, que é uma junção de água e óleo, mas ela começa a ser construída de verdade. Eu sempre tenho que remontar esse tema ali naquela fatídica Carta pela Democracia, onde começaram a construir um movimento conspiratório para dizer que o Brasil tinha risco de perder a democracia e que precisava de uma grande mobilização nacional. Esse movimento ali empresarial, por autoridades, entidades, muita gente assinou essa tal carta, foi o start para que o Lula chegasse ao poder. O Lula chegou ao poder, a presidência da República, ele não chegou, ele foi levado lá, ele não foi sozinho, e naturalmente completamente despreparado, fora do seu tempo, e há tempo que nós estamos falando de vocês também, que o discurso do Lula dá essa impressão que ele está 30 e 40 anos atrás no passado. O Lula chega com esse espírito raivoso e constrói esse ambiente, infelizmente amparado por parte da mídia nacional, a chamada grande mídia, que o Lula era um estadista que ia pacificar o mundo. Lembrando que o Lula disse que ele ia acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia tomando uma cervejinha. Chegou a dizer agora que ele ia ligar para o Trump e mandar para o Trump uma caixa de jabuticaba. E para piorar agora, ele diz que vai jogar truco com o Trump e se o Trump ouvir, ele dá um 6. Ou seja, esse cara, ele não está normal. O Lula, nós precisamos de aceitar isso, insistir na normalidade mental do Lula, é fletar com a insanidade. Essa atrapalhada que ele faz em relação ao governo americano, ele faz em relação ao mundo. Lembrando aqui que o Lula foi o único presidente de Estado que o Xi Jinping recebeu na residência dele. Xi Jinping não tem esse hábito, mas o Lula recebeu na residência dele. Portanto, o Lula agora, para piorar a situação na semana passada, ele retira o Brasil daquelas assinaturas contra o Holocausto. O Lula está negando o Holocausto. Está fletando, sabe com quem. E, naturalmente, ele cria e traz de novo para a agenda diplomática brasileira um problema desnecessário. É surreal achar que o Brasil saiu dessa lista. Logo eles, que no passado recente chamaram o Bolsonaro de genocida, agora o Lula nega o Holocausto. Ele arruma um problema que às vezes ele não conhece o conflito do Oriente Médio, né? Não conhece os conflitos da humanidade, muitas vezes amparado, às vezes, por movimentos religiosos. E ele mexe numa ferida e coloca o Brasil exposto numa relação muito difícil. E aí, voltando, né, o Trump já disse que não vai receber o Lula e não vai receber o Haddad e não vai receber o Alckmin. Portanto, toda vez que o Haddad e o Alckmin falam que está conversando com o governo americano, isso é mentira. Ontem eu até coloquei no meu Twitter que deveriam demitir o Alckmin do Ministério, demitir o Haddad e chamar lá o presidente da Embraer. Pelo menos ele foi recebido por 4 ou 5 autoridades do alto escalão do governo americano. O presidente da Embraer tem mais moral e prestígio do que o vice-presidente da República, o ministro da Fazenda e o próprio presidente Lula. Portanto, demite o Alckmin, demite o Haddad, convida o presidente da Embraer, que parece ser um homem que tem estatura e envergadura e tem consciência do que o Brasil está fazendo por aí. E o Lula insiste nesse discurso de bravata. É preciso compreender que o Lula não quer resolver o problema. O Lula está sendo muito bem orientado pelo seu marketing e ele está criando a ilusão que ele vai criar uma bolha com esse discurso de soberania. Não existe soberania de barriga vazia e assim que os brasileiros vão caminhar. E ele fica nesse discurso de bravata, nessas oratórias que não se sustentam. Isso complica a cada vez mais. E aí, claro,
juntando com as atrapalhadas do STF, que não podem ser tirados desse contexto. O STF tem muita responsabilidade pelo ambiente de insegurança, pelo ambiente de intromissão, pela forma agressiva com que o STF insiste em algumas teses, que está desorganizando o país. Agora, para piorar a situação, o próprio Ministério da Justiça, que é presidido pelo Lewandowski, ministro da Justiça, ex-presidente do STF, teve que desmentir o Alexandre de Moraes no caso da plataforma Rambla, que diz que as ações do Alexandre de Moraes não seguiram os trâmites jurídicos internacional de cooperação. Olha o fogo no parquinho, vamos dizer assim, sem contar de outros ministros que já começam em sigilo aí a se revoltarem com essa postura do Alexandre, que é provocativa. O Alexandre me parece, nesse momento, um homem ensandecido, ele parece estar perturbado com alguma coisa, que efetivamente ele não quer ajudar na pacificação. Gente, pacificação, quem conhece minimamente os acordos de guerra, vamos dizer assim, os acordos de paz, todo mundo cede alguma coisa. É preciso todo mundo ceder alguma coisa e ter essa compreensão. Só que o governo brasileiro não quer ceder, quer esticar a corda e parte do princípio que quanto pior, melhor. Então, tudo isso faz parte do contexto que está complicando ainda mais. Estamos na porta do dia 1º, o tarifaço do Trump está posto aí. A União Europeia, ontem, a Meloni lá da Itália deu uma entrevista muito coerente, muito pragmática, dizendo que fizeram um acordo, não é o ideal, mas era um acordo possível, avançamos no acordo. Japão avançou no acordo, a Índia avançou no acordo, e o Brasil, por questão moral e ética, ainda não foi nem recebido. E agora fica aí dizendo que vai arrumar fórmulas, enfim, formas alternativas para ajudar o setor. É tudo balela, é tudo conversa fiada. Nós não temos caixa para isso, nós não temos espaço fiscal para isso. E o governo, tanto o governo dos estados como o governo federal, na verdade, querem postergar o assunto e não quer chamar para si a responsabilidade. Tudo isso fortalece a nossa mobilização para o dia 3, para que possamos estar nas ruas de todo o Brasil. Já tem bolhas no Brasil inteiro, de manifestações, porque é preciso realmente enfrentar o Lula, afastar o Lula, fazer um enfrentamento de alto nível ao STF, e eu tenho certeza que no dia 3 vai ser uma grande oportunidade do brasileiro externar a sua insatisfação. E eu estou rogando a Deus agora, para que possa cair um raio na cabeça desse Lula e do próprio Alexandre de Moraes, para que eles possam, de repente, ter um clique e perceber e ter a noção do estrago que eles estão fazendo no sistema jurídico, no sistema produtivo e industrial, porque essas ações do governo, em conluio com o STF, está desempregando, está gerando inflação, está aumentando o juro, está atrapalhando a economia, está desestabilizando o verdadeiro, vamos dizer assim, o verdadeiro processo da nossa democracia. Portanto, essa é a minha indignação. Eu espero que realmente essa mensagem possa chegar. O Congresso, infelizmente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, até nesse momento, estão inertes quanto a isso. Essa semana não tem ações na casa, portanto, a gente também não conhece os bastidores, mas era preciso que o presidente da Câmara e o presidente do Senado reajam e dê a oportunidade para que a oposição trabalhe, faça os seus procedimentos e, naturalmente, possa fazer os encaminhamentos. E agora vem aí. Essa semana saiu aí um absurdo, tome atento a isso, esse vazamento pelo Estadão de conversas privadas, particulares, coisas pessoais do nosso presidente Jair Bolsonaro. É um completo desrespeito aos trâmites da legalidade. Uma boa pergunta. Quem entregou isso ao Estadão? É alguém da Polícia Federal ou alguém do STF? Portanto, isso tem que ser investigado e que esse vazamento é perigoso, que hoje vazou do Bolsonaro. Amanhã pode vazar o seu. Agora, Evair, a questão ainda com relação à taxação que está se avizinhando, dia 1º é sexta-feira, e até aqui nada de concreto, nenhuma negociação de fato, tudo isso começa com Lula, a gente sabe disso, todas as falas contra Trump, contra o dólar, enfim, a gente sabe que a consequência um dia ia chegar, e chegou. O Brasil decidiu não negociar, exemplo de outros países, como você mencionou há pouco, a Giorgia Meloni da Itália. Agora,
O Lula está medindo de fato, como é que está isso no bastidor? Medindo popularidade, medindo esse efeito que será efêmero, rápido, do ponto de vista de um abastecimento interno, que vai cair preço, repito, momentaneamente. O Lula está medindo as consequências disso e, por consequência, decidindo, então, atolar o Brasil nesse lamaçal que vai chegar com a taxação, Evair? O Lula fez a escolha de afundar o Brasil. E ele, orientado por pesquisas de manhã cedo e meio-dia de tarde, fica testando com essa popularidade. E aí, nesse momento, nós ainda temos alimento na barriga dos brasileiros. Daqui a pouco, já começou, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Na minha região tem muito plantio de eucalipto, que vão para as serrarias para fazer os partes para a exportação. Todos os cortadores de eucalipto, vamos dizer assim, e essas serrarias no interior, já foram notificados, estão paralisados, estão fechados, porque não tem exportação, não tem pallet, não tem corte de eucalipto, não tem emprego. Num primeiro momento, isso parece razoável, mas essa conta vai chegar. O Lula está apostando no quanto pior, melhor. Ele disse essa semana, inclusive, ele fez um afronto às pessoas que tiveram sucesso na vida profissional e empresarial, dizendo que quem vota nele são os pobres, precisamos de manter os pobres, porque quem é rico roubou. Olha, o Lula faz uma afronta aí muito séria, muito grave. Né? Em qualquer país, minimamente, se o judiciário fosse sério, o Lula seria até afastado, porque ele faz uma agressão, nós estamos num país capitalista, ele faz uma agressão ao trabalho, ao capital. Quanta gente desse país que teve prosperidade pelo trabalho, mas ele está apostando no caos. Essa coisa, a imprensa hoje supervalorizando e o alimento está ficando mais barato, né, na mesa do brasileiro, isso é uma ilusão, porque esse alimento barato hoje advém dessa oferta maior em função de não ter exportação, só que na sequência não vai ter novos plantios, não vai ter novas criações, então na sequência imediata, a agricultura é um ciclo muito rápido, vai faltar alimento. E aí, pior do que a falta de alimento, vai ser a volta de um pique inflacionário. Então o governo construiu uma bolha. Eu vou repetir aqui, esse relatório da FAO, que o Brasil saiu da linha da pobreza ou da miséria... Do mapa da fome, né, vai? Isso é uma farsa. Esse relatório foi construído deles para eles mesmos. A gente sabe que a FAO, que a ONU, tem um viés ideológico. Eles construíram esse diagnóstico. Lembra que a Marina Silva falou que tinha 30 milhões de brasileiros passando fome? O Lula disse que alguns bilhões de pessoas passavam fome aqui no país. Portanto, eles construíram a narrativa no passado, eles são águias para isso, construíram a narrativa. A FAO pegou essas falas deles, construiu o relatório, agora eles mesmos mudaram o relatório. Portanto, é uma farsa, é uma mentira, e o governo está em cima disso. Daí, querer fazer palanque para justificar suas mazelas e, claro, levar esse debate para o processo eleitoral 2026, talvez seria a única chance deles chegarem minimamente competitivos. Então, o Lula quer quanto pior, melhor. O Alckmin e o Haddad é uma farsa. O governo dos estados também não tem muito poderio para esse enfrentamento. Falta profissionalismo, falta diplomacia. E o nosso Itamaraty, infelizmente, está se mostrando inútil. Para que serve o Itamaraty, esse custo monstruoso, para não ter entrega nenhuma no momento desse que o Brasil mais precisa. Ou seja, até o processo de formação dos nossos diplomatas, o processo de ascensão aos nossos embaixadores, precisa ser revisto, porque no momento mais crítico de uma cooperação internacional, de um grande acordo internacional, até aqui o Itamaraty, infelizmente, liderado pelo Mauro Vieira, está se mostrando infeliz e incapaz, que deveria ser afastado, e eu tenho certeza, nós encontraremos quadros melhores, com competência, para fazer a gestão importante dessa política internacional, que é feita com diplomacia, pela legalidade e com acordo. E não com bravata, jabuticaba, cervejinha e jogo de truco. Evair, e essa questão envolvendo Israel e o posicionamento do Brasil ao lado do Irã e opositores, né, de Israel, essa conta também ainda vai chegar, viu, Evair? Olha, isso é muito sério, porque a gente sabe, o povo de Israel, a importância, por exemplo, que tem no mercado financeiro americano, no mercado imobiliário americano. Qualquer pesquisa aí você vai ver que quem detém maioria do mercado financeiro, do mercado imobiliário americano, né, o povo judeu tem muita presença, tem muita força, é um povo que se superou, enfrentou essas dificuldades, se superou. E estou falando dos Estados Unidos, você vai para a Inglaterra na mesma direção, você pode ir para a Alemanha, mesmo assim tem muita relação, ou seja,
O poderio e a importância social e econômica do povo judeu no mundo, ela é reconhecida e respeitada. E o Lula faz um afronto, ele entra num debate religioso, que para eles é uma questão religiosa, assim, a esse ponto, o Lula chama para si um problema que não haveria nenhuma necessidade. E negar o Holocausto, eu volto a dizer, o Lula só pode ter, enfim, tomado uma cervejinha, tá com alguma coisa na cabeça para fazer uma bobagem dessa. E, infelizmente, de novo, o Itamaraty permitiu. Se eu fosse um ministro, um embaixador de carreira, chefe do Itamaraty, diante da decisão igual a essa, eu pedia demissão, porque não dá, a história não nega, a história conhece, são fatos reais, concretos, né, que é reconhecido, enfim. E aí, o pior disso é o Itamaraty abonar, esse mesmo Itamaraty que pegou um avião clandestino para retirar, para sequestrar, vamos dizer assim, uma corrupta peruana para trazer para o Brasil, agora nega o Holocausto. Mas, mais uma vez, o Itamaraty precisa ser questionado porque não está conseguindo dar respostas nem diplomáticas, né, nem de acordos internacionais e mostrando uma completa inabilidade política também. Esse Evair de Mello, deputado federal do Espírito Santo, conversando conosco. Evair, obrigado mais uma vez por passar por aqui. Obrigado, um abraço e de domingo, né, dia 3, todo mundo na rua do Brasil com buzinaço, com as nossas carreatas. Nós faremos em muitos municípios do interior do estado do Espírito Santo, mas teremos uma grande concentração ali na Terceira Ponte, o município de Vila Velha, a partir do meio-dia. Vamos atravessar a ponte, depois uma grande manifestação também na Praça do Papa, pela democracia, pela liberdade, pelo respeito por nossos valores. Todo mundo, então, convocado aí para o dia 3, está nas ruas do Brasil. Obrigado, Evair. Tamo juntos. Um abraço, querido. Abraço.